Deixa eu falar para você agora da Central de Inquéritos de Teresina, que divulgou balanço sobre a soltura de presos nas audiências de custódia e o perfil dos crimes mais julgados também. O relatório já foi encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça. Vamos, antes de conversar com a Gorete, que está lá no TJ ao vivo, mostrar para você os números dessas audiências. Elas começaram em agosto do ano passado e se estendem por todo o tempo, e agora o levantamento é de agosto a fevereiro desse ano. Já foram realizadas 562 audiências e a gente tem agora o perfil dessas audiências. São 253 réus primários, 215 com maus antecedentes, 85 reincidentes, 9 reincidentes na audiência de custódia, ou seja, que já tinham passado uma vez, passaram outra vez na audiência de custódia nesse período de praticamente 6 meses, 314 acompanhados de defensores públicos e 248 que pagaram advogados particulares para a sua defesa. Essas audiências de custódia, elas foram implantadas recentemente para desafogar o sistema prisional. Dessas audiências realizadas aqui na comarca de Teresina, que são esses números que nós mostramos agora, 46% dos presos em flagrantes foram soltos na audiência. Nós vamos saber a avaliação do Tribunal de Justiça. Como eu disse, a repórter Gorete Santos está por lá. Olá, Gorete, um bom dia para você, Gorete. Quais são os crimes mais comuns que estão relacionados a essas audiências? Nádia, bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Em primeiro lugar, vem o que nós chamamos de assalto, que é quando há a presença da arma, quando o bandido ataca a vítima, subtrai o bem e sob ameaça de arma. Isso representa um total de 19,5% de todos esses casos. Em segundo lugar, vem tráfico de drogas com 11% e em terceiro lugar, o roubo com 8%. Só fazendo uma correção, Nádia, o doutor José Ayrton Medeiros, que é o juiz auxiliar da Corregedoria, daqui a pouquinho, ele fazia uma correção. Na verdade, não foi 9% de presos reincidentes nas audiências de custódia, mas sim 9, ou seja, dos 562, 9 já haviam passado anteriormente pela audiência e se apresentaram novamente porque foram presos. Agora sim, a gente conversa com o doutor José Ayrton, trazendo mais detalhes a respeito desse relatório, uma avaliação também desse trabalho que vem sendo desempenhado desde agosto do ano passado. E aí eu acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz, a Nádia apresentou um dado de aproximadamente 46% desses presos tiveram a prisão relaxada, ou seja, foram soltos. E existe uma grande polêmica da população. Por quê? Que essas pessoas são soltas, um número percentual tão alto, já que diante de uma insegurança tão grande, doutor José Ayrton, o que justifica, na verdade? Bom dia. Bom dia a todos. É uma oportunidade boa de trazermos algumas informações. Primeiro, mais de 50% dos réus que são apresentados à audiência de custódia são mantidos presos. A população deve se indagar, porque tem se discutido muito isso. A audiência de custódia foi instalada, criada para soltar-se mais preso. A informação que o Tribunal de Justiça tem a dar é de que não, a finalidade não é esta. A finalidade é dar melhores elementos ao juiz para apreciar o caso que lhe é apresentado. Antes da audiência de custódia, um cidadão é preso e, se não for solto logo pela polícia, o flagrante, o papel era mandado para o juiz. Com a audiência de custódia, vem o papel e vem o réu. O juiz, o promotor e o defensor ou advogado ouvem o réu. O juiz toma uma decisão. Para se ter uma noção mais exata, após a audiência de custódia no Piauí, tem ficado mais gente preso do que antes. Antes da audiência de custódia, nós tínhamos um percentual de aproximadamente 50%. 50% dos flagrantes que eram apresentados, as pessoas eram soltas e 50% das pessoas eram mantidas presas. Hoje é 54% das pessoas que vão para a audiência de custódia saem de lá presos. Portanto, não há essa sensação ou essa tentativa de incutir na cabeça da população de que a audiência de custódia está soltando todo mundo e que por isso a violência está aumentando. Isso porque havia falhas antes, doutor José Ayrton, e também esse tipo de processo, a audiência de custódia, ela pode evitar também que o inocente acabe sendo preso por mais tempo? Perfeitamente. O juiz, ele decide com base nos elementos que tem. Quando ele tem só o papel,
que é o flagrante, que é lavrado pela autoridade policial, ele detém de certas informações. Na hora que ele tem o flagrante lavrado pela autoridade policial e ouve pessoalmente o réu, ele tem mais elementos, quer para soltar naqueles casos onde ele entende que é caso de soltura, quer para converter numa prisão, quando ele entende que é caso de converter uma prisão, de que há fundamento para manter a prisão que era inicialmente decorrente do flagrante. Quero agradecer, então, ao juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, José Ayrton Medeiros, pelas informações prestadas aqui à Notícia da Manhã. Nádia. Gorete, antes de você encerrar, deixa eu só fazer rapidinho uma pergunta aí para o doutor Zé Ayrton. Aproveitar, doutor Zé Ayrton, bom dia, que a gente estava falando agora há pouco sobre muitas prisões de criminosos que estão na rua praticando crimes usando a tornozeleira eletrônica. Então, eu queria saber do senhor que avaliação a Justiça faz desse instrumento que foi criado também recentemente. São vários os instrumentos, assim como as audiências de custódia, utilizados para tentar dar essa sensação de segurança, mas os presos vão para a rua com a tornozeleira e continuam praticando crimes, doutor Zé Ayrton. Olha, infelizmente, como todo e qualquer mecanismo, ele depende das pessoas. A tornozeleira não tem a finalidade de impedir que ninguém cometa crime. A finalidade dela é eu ter um instrumento de localização daquela pessoa que cometeu um crime, que recebeu essa medida para poder obter a liberdade. O que a gente pode fazer é aperfeiçoar. Por exemplo, o Estado ter melhores condições de fiscalização disso, que é bom que fique claro para a população que o Poder Judiciário ele só aplica a medida. A fiscalização dela fica a cargo da Secretaria de Justiça. Se nós tivéssemos um sistema mais aperfeiçoado, onde a pessoa teria um círculo ao redor, por exemplo, do local da casa dela, do qual ela não pudesse se afastar. Se na hora que ela se afastasse, por exemplo, 200, 300 metros da casa dela, alertasse lá na central onde a secretaria controla e houvesse força policial para ir lá e pegar esse acusado, esse indiciado e o recolhesse à prisão, certamente eles não iriam assaltar em Altos ou em outras cidades próximas, como nós tivemos exemplo já. Então, é um mecanismo que ajuda, mas não resolve. É preciso ser aperfeiçoado. E para esclarecer mais uma vez, essa medida especificamente de fiscalizar, ela não é atribuição do Poder Judiciário, é do Poder Executivo. É uma demonstração clara de que nós só poderemos resolver os nossos problemas que a sociedade enfrenta se todos nós, todos os órgãos envolvidos na segurança pública, puderem cumprir a sua obrigação. Muito obrigada, doutor José Ayrton. Nádia, só reforçando essa questão do sistema, o doutor José Ayrton mencionava aqui, eu inclusive já fiz ao vivo mostrando esse sistema lá na Secretaria de Justiça, ele deve funcionar exatamente dessa forma, o monitoramento. Agora a pergunta é, onde está a falha? Na verdade, por que não está acontecendo? Porque já existe. Nádia.